Nós estamos iniciando a nossa aula especial hoje, no dia 28 de outubro de 2025, sobre a reforma protestante, né? Hoje nós vamos tratar de maneira bem ampla sobre esse tema tão importante, né? Dia 31 de outubro, nós vamos completar 508 anos desse movimento que foi fundamental para nós estarmos aqui hoje, né? Afinal de contas, somos crentes, somos evangélicos, somos protestantes. Entender a base da nossa fé é fundamental para entender quem nós somos, né? E muitos dos cristãos têm, ao longo do tempo, se distanciado dessa base que é tão importante, por isso acabam se envergonhando ou não tendo um posicionamento a respeito da sua fé. Diferente daquilo que a grande maioria das pessoas pensam, né? A fé cristã, a fé protestante, a fé cristã protestante, né, a fé evangélica, ela é muito distante de uma fé ignorante, né? As pessoas tendem a associar, né, a fé evangélica ou a fé protestante a uma fé ignorante, né, de certa forma burra, massa de manobra. Em grande parte, em muitos casos, acaba sendo verdade por conta da falta de conhecimento que o Senhor já alertava desde o Antigo Testamento, dos antigos profetas, né, quando o profeta Oséias disse que o povo de Deus pereceria, né, ou perece por falta de conhecimento. Então, nós estamos entendendo um pouco da base da nossa fé, entender que a nossa fé, ela moldou a sociedade ocidental moderna, né? Todos os países do Ocidente, toda a parte que nós conhecemos, dos países onde nós temos, de alguma maneira, a democracia, né, o capitalismo, sistemas que hoje a maioria dos países, né, do mundo, assim chamados mundo livre, dividem, foram formados pela fé protestante, com base na fé protestante ao longo do tempo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos orar, eu vou pedir para a irmã Vera poder orar para nós iniciarmos a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Pai, no nome santo de Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, nesta noite, agradecidos, Pai amado, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos, Pai, no seu santo nome, Senhor. Depois de um dia tão turbulento, Pai, que nosso Estado, Pai, está passando, Senhor, onde tanta tragédia, Pai amado, tem acontecido, Pai amado, onde o inimigo, Pai, tem se levantado, Pai, para parar o seu povo, Pai, mas o Senhor é conosco, Pai, nos fortalecendo, Pai. Oh, Pai amado, nos dando livramento, Pai amado. Te agradeço, Pai amado, porque estamos aqui, Pai, em nossas casas, Pai, com a sua permissão, podendo, Pai, estar participando, Pai, mais um dia, Pai, de uma aula abençoada, onde o Senhor falará aos nossos corações, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado por todo o livramento que tivemos neste dia, Senhor amado. Oh, Pai, muito obrigado porque o Senhor conduziu nossos passos, Pai amado, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, oh, Pai, retornando deles em segurança, Pai amado. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, meu Deus. E, Pai, agora, nesta hora, Pai, eu te peço, Pai amado, tome, Pai, totalmente a nossa mente, Pai amado, e nossa atenção, Pai, para que nós possamos, Pai, de uma forma, Pai amado, eficaz, oh, Pai amado, poder, Pai amado, captar tudo aquilo, Pai, que o Senhor vai ministrar através do seu filho, Pai, através do pastor Lúcio, para as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Pai amado, por essa oportunidade que nós temos, Pai, em família, Pai, de estar buscando mais a Ti, de estar buscando, Pai, conhecimento, Pai amado, para poder, Pai, em nome de Jesus, estar, Pai, preparados, Pai, para seguir o seu ídolo, Pai amado, porque precisamos, Pai, nos preparar por tudo que tem de estar por vir, Pai amado. Oh, Pai, a sua palavra diz, Pai amado, que nós teremos aflições, Senhor, mas que nós estaríamos contigo, Pai amado, que o Senhor estaria conosco, nos livrando, nos guardando. Sabemos, Pai, quando nós vemos, Pai amado, tudo isso acontecer, como tem acontecido em nosso bairro, em nosso estado, sabemos que as coisas não irão melhorar, Senhor amado, porque a sua palavra nos afirma isso, Pai. Mas nós te pedimos, Pai amado, que nos fortaleça cada dia, Pai amado, para passar por cada aflição, Pai, mas na sua santa presença, Pai amado. Porque, Pai amado, que nós buscamos, Pai, não é o reino daqui, Pai, não é o reino desse mundo, e sim está contigo, Pai, no reino celestial. Oh, Pai amado, nos ajude a fazer essa caminhada, Senhor, nos ajude, Pai, a permanecer na sua santa presença, Pai,
Nos ajude, Pai querido, em nome de Jesus, a cada dia buscar mais conhecimento, Pai amado, para que nós possamos, através de nossas vidas, Pai amado, impactar outras vidas, ser testemunho vivo para outras vidas, para que nós possamos, Pai, trazê-las para perto de Ti, Senhor amado. São tantos parentes, Pai, que nós ainda temos fora da Sua santa presença, tantas pessoas que nós temos orado, tantos amigos, Pai, tantos vizinhos, Pai amado. Nós queremos poder, Senhor, estar preparados, Pai amado, para fazer e cumprir o seu ide e poder Amém. falar da tua palavra, evangelizar, Pai amado, e poder, Pai amado, mostrar como a nossa vida diante de Ti é diferente, apesar de toda aflição, apesar de toda dificuldade. Nos ajude, nos capacite, nos unja, Pai. Nos unja, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, e te peço que nós possamos ter uma noite de aprendizado abençoada, Pai. Abençoada, Pai. Eu te peço, Pai, e já te agradeço por tudo que nós iremos, Pai amado, receber nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos compartilhar a tela, confirme para mim se vocês têm a visão da tela, acho que sim, né? Sim. Que eu mandei também no grupo da igreja, né? Do Escola de Discípulos, para quem quiser que pegar o material, né? Posteriormente está lá a apostila já em formato PDF. A aula hoje é sobre a Reforma Protestante, né? Que no próximo 31 de outubro vai estar completando, né? 508 anos. E a base, né, da nossa aula de hoje é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, porque nele é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, né? Ou ainda que o justo viverá pela fé. Então, o objetivo dessa aula é compreender como Deus utilizou, né, a reforma protestante para restaurar o evangelho puro, né, ou aquilo que nós entendemos que era a sã doutrina, né, como a Bíblia destaca em Atos dos Apóstolos, a sã doutrina dos apóstolos, né, que foi entregue por Jesus e consolidada pelos apóstolos no início da igreja, lá no primeiro século. E não somente isso, mas também, posteriormente, com o reavivamento da igreja e, principalmente, a reafirmação, e o mais importante, da centralidade da palavra de Deus na vida cristã. Pode parecer para nós muito distante hoje, né? Porque tudo nós falamos, não, porque a palavra diz, porque nós precisamos ler a palavra, porque toda vez que eu estou angustiado, eu oro a Deus e peço que Deus fale comigo na palavra. A palavra, para nós, é algo natural, né? Nós que nos convertemos há pouco tempo, há algum tempo, temos a palavra como a centralidade da palavra com certa naturalidade. Mas não foi assim durante muito tempo, né? A palavra ficou relegada em segundo plano, direcionada, né, ou controlada por uma pequena casta de sacerdotes, né, que podiam lê-la em latim e ministrar o culto ao Senhor em latim, e grande parte do povo e das pessoas comuns, né, não tinham acesso e não conheciam a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Nós aqui no Seminário de Teologia de Base, se você ainda não assistiu, tem aulas no nosso canal do YouTube, assim como essa vai ficar gravada, onde nós falamos sobre a revelação específica de Deus, né, que é a sua palavra. Você tem a revelação geral e a revelação específica. A revelação geral, a Bíblia diz que a própria natureza, tudo que foi criado, aponta para Deus, né? O homem olha para a natureza, olha para o universo, olha para tudo que foi criado. Você minimamente, se você for intelectualmente honesto, você vai reconhecer que existe algo, alguém, uma força, algo que criou, né, ou que está por trás de todas as coisas, se você se aprofundar naquilo que foi criado. E essa resposta para quem é esse algo, e neste caso um alguém que criou todas essas coisas, é a revelação específica de Deus que é dada através da sua palavra. Então, a centralidade da palavra é o grande avivamento, ou o grande reavivamento da igreja a partir da Reforma Protestante. E aí, a gente vai contextualizar um pouquinho, hoje a aula está bastante extensa, né? Mas no início ali do século XVI, né, a igreja cristã, né, vamos dizer assim, especialmente a católica, a igreja católica romana, havia se afastado, né, daquilo que havia
definido como fundamento da verdade baseado nas escrituras, né? O evangelho puro da graça, né, foi progressivamente obscurecido por tradições humanas e pelo abuso sistemático do poder eclesiástico. Isso significa, né? Esse evangelho que nós vivemos hoje, né, de confessar o nosso pecado, sermos perdoados em Cristo Jesus, de termos nossa vida lavada e remida no sangue do Senhor. Isso com o tempo, né, com o passar dos anos de estar no século XVI, lembre-se que o século I é o primeiro século ali. Os séculos são somados sempre assim, né? Por exemplo, o século I, na verdade, é de 0 a 100. Depois, 101 a 200 é o século II. Você sempre soma um no século, né? No caso, se estiver em Romano, se diminui um. Então, quando a gente fala do século XVI, a gente está falando ali em 1500, né? No ano 1500, né? 1599 ali, que é o século XVI. E aí, assim sucessivamente. Então, com o tempo, já haviam passado 1.500 anos desde dali do nascimento de Cristo, aproximadamente, os apóstolos, né? O último apóstolo já tinha morrido há quase 1.400 anos. Então, com o tempo, as tradições humanas, né, e o abuso sistemático do poder eclesiástico, né, quer dizer, os padres, os clérigos, né, os monges, os bispos, os arcebispos, os papas, esse abuso sistemático desse poder, ele se tornou cada vez mais preponderante, né, mais incisivo na sociedade moderna, na sociedade até então conhecida, exercido principalmente pelo papado, né? Quando a concentração, você não tinha uma igreja central, né? Você tinha ali, você vê no Atos dos Apóstolos, você tinha a igreja em Éfeso, você tinha a igreja em Roma, você tinha a igreja na Galícia, você tinha a igreja em Tessalônica, você tinha a igreja, né, os Tessalonicenses, em Colosso, os Colossenses. Você não tinha uma igreja que dominava sobre toda a igreja, né? Nunca existiu esse domínio, mas com a concentração, né, do papado, né, do estabelecimento como Roma, como a sede da igreja, né, no mundo, né, você tem ali a concentração do poder da igreja em Roma, né, católica romana, né, então igreja católica romana católica é universal, né, o termo católico é universal, a igreja universal com sede em Roma, e tem a apostólica, né, igreja apostólica católica romana, né, então baseado no papado, na continuidade, né, o Papa é a continuidade de Pedro. Então, Pedro morre, os sucessores seriam os papas, catolicismo, né, que é o universalismo, e romana, que é a sede de Roma. Então, você tem ali uma série de concentrações, né, de poderes nessa igreja, que se torna a igreja que fica sendo a coordenadora ou a igreja-mãe sobre todas as igrejas, né? Então, a população naquele tempo vivia em trevas espirituais, principalmente pela falta de acesso à palavra de Deus. Isso implicava em alguns aspectos práticos, né? O povo era mantido ali na ignorância, dependendo de intermediários humanos que ditavam o que deveria ser crido. Então, as pessoas não conseguiam ler a Bíblia, porque a grande maioria delas nem sabia ler, e aqueles que sabiam não dominavam, por exemplo, o latim para ler as escrituras que até então estavam na Septuaginta, né, que é a tradução. O original da Bíblia é hebraico no Antigo Testamento, com algumas partes em aramaico, e o grego, né, o grego da época dos apóstolos, né, que era o grego koiné, no Novo Testamento. Depois, toda a Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse, ela é traduzida para o latim, e a partir dali, somente uma casta de sacerdotes tinha um controle sobre as escrituras. Não é como hoje, que você podia ir numa banca de jornal, ou no seu próprio celular, baixar e ler a Bíblia. Não existia. Eram papiros, né, que eram os papéis grandes, ou grandes livros ainda transcritos à mão. As cópias eram muito caras, você tinha os copistas, né, que faziam essas cópias, e poucas pessoas tinham acesso. E isso levava a uma ignorância espiritual por parte de todo o povo. Imagina você não ter acesso à sua Bíblia, né? Então você teria que, basicamente, crer em tudo que eu dissesse. Vamos dizer que lá na igreja, somente se eu tivesse uma cópia da Bíblia e você não tivesse acesso ou não soubesse ler a Bíblia na forma que ela estivesse escrita. Basicamente, você teria que confiar em tudo que eu dissesse. Então, se eu dissesse assim, olha, não, para você chegar a Deus, você precisa ficar ajoelhado 3 dias e dar uma volta na igreja 7 vezes na semana, ajoelhado. Você faria, porque eu faria. Não, é isso que a vontade de Deus está definida. Como as pessoas não tinham conhecimento da palavra, elas não podiam verificar isso. E isso criou uma intermediação, ou seja, mais uma figura entre Deus e o homem. Jesus veio para rasgar o céu, veio e rasgou o véu, separado, falei isso em outras aulas, o homem de Deus, pois havia, né,
lá no templo havia o santo lugar, o santo dos santos, e as pessoas ficavam de fora. Havia um véu, uma cortina que separava o santo dos santos, que era a presença, né, ali manifesta de Deus no templo, lá atrás no tabernáculo. E quando Jesus morre, esse véu, essa cortina, ela é rasgada de cima e embaixo, num ato claro de que foi Deus que tomou a iniciativa para tirar essa divisão entre Deus e o homem, através de Cristo Jesus. Por isso, Jesus é o novo e vivo caminho. Jesus se define como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você cria pessoas que dominavam, entre aspas, o conhecimento da palavra, você automaticamente coloca ali um intermediário entre as pessoas e Deus. E isso afronta diretamente a palavra, né? Principalmente o texto de Hebreus, que diz que não existe nenhum intermediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Então, a salvação era apresentada como algo que poderia ser comprado ou conquistado por obras, distorcendo completamente a verdade do Evangelho de Cristo. E como é que isso era feito, né, naquele momento? Quais eram as práticas que eram feitas, né? As práticas católicas romanas, contestadas pelos reformadores, eram, primeiro, a venda de indulgências. Se você estudou se você lembra que estudou na escola, né, na época de história, né, no vestibular, muito tempo atrás, a gente estuda a Reforma Protestante como, né, dentro da matéria de história, como uma matéria eletiva ali, né, obrigatória ser estudada. E fala sobre a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A prática de oferecer perdão de pecados em troca de dinheiro, prometendo reduzir o tempo no purgatório, que era um lugar que não era nem o céu nem o inferno, então uma figura criada com um tempo ali que a pessoa passava ali em sofrimento, saía do purgatório para ir para o céu, não ia para o inferno diretamente, era purificado ali no purgatório, até que fosse, né, elevado ao céu. E você tinha como reduzir esse tempo de purgatório oferecendo dinheiro, né? Quando você podia não somente oferecer dinheiro pelos seus pecados, mas como os pecados do seu avô, da sua mãe, dos seus pais, enfim, por qualquer pessoa que você bem entendesse, inclusive morte. E essa venda de indulgências, na época, tinha um fim claro. Eles estavam construindo, né, a igreja em Roma, a Basílica de São Pedro, que até hoje é a sede do Vaticano, né, que depois a gente pode falar sobre isso, mas tinha toda uma estrutura de sustento por trás da Igreja Católica. Os padres, os monges precisavam, né, ter sustento dos monastérios, toda a estrutura, e uma arrecadação de dinheiro, principalmente para a construção da sede em Roma da Basílica de São Pedro. Então, você tinha a venda dessas indulgências como algo que se tornou corriqueiro, né? As pessoas compravam o seu perdão, quando nós sabemos que o perdão só é comprado pelo sangue de Cristo, né? Nós tomamos posse do sangue de Jesus para termos o perdão dos nossos pecados. E a partir dali, você tinha outras práticas, né? Principalmente cultos aos santos e veneração de imagens, né? A atribuição de poder de intercessão a santos e adoração de ícones, relíquias, né? Que desviava a atenção exclusiva da mediação de Cristo. Então, se vendia, por exemplo, relíquias, um ossinho que era o dedo de São João, né? Do apóstolo João, um pedacinho do manto de Pedro quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você tinha um comércio de relíquias, né? E impulsionado pelo culto aos santos, pela veneração dessas imagens, você tinha o impulsionamento dessas práticas. E a partir dali também você tinha a autoridade papal acima das escrituras, que é algo que, por exemplo, a Igreja Católica crê até hoje. A Igreja Católica ela crê que a Bíblia é uma parte daquilo que é a doutrina da Igreja, né? A tradição, eles chamam a tradição, que tem a parte escrita e tem a parte levado, né, ou transferido ao longo do tempo, e que a autoridade do Papa está, inclusive, acima das escrituras. Tanto que, né, as bulas papais, né, as resoluções papais são consideradas no mesmo nível das escrituras, né, no mesmo nível de João, de Pedro, de Tiago, né, e depois nós vamos ver que esse foi o do João Pimentos da Igreja Protestante. Naquele momento também, né, nós tínhamos também a salvação por obras ou méritos, né, o ensino de que a salvação poderia ser alcançada através de rituais, boas ações, penitências, né, em vez de ter um dom gratuito pela fé em Cristo. Efésios 2, capítulo 8, fala claramente, né, mas a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom, é um presente de Deus para que ninguém se glorie. A partir do momento que nós podemos ter mérito, né, e a nossa salvação ela é por obras, o quão bom eu sou, o quanto eu dou dinheiro aos pobres, o quanto eu me chicoteio, o quanto eu carrego
eu ando numa procissão, o quanto eu seguro sob as escadas da penha de joelho, sempre baseados nesses esforços, né, para salvação, para perdão de pecados, né, por obras ou por méritos. Isso foi se afastando, né, daquilo que era o evangelho verdadeiro. O celibato clerical obrigatório, né, a imposição dos padres não casarem, né, que não encontrava base bíblica e gerava muitos problemas morais, né, de desvios comportamentais, sexuais, né, que nós já conhecemos ao longo da história, por exemplo. E esse celibato clerical obrigatório tinha um fator óbvio, né? Os padres não poderiam deixar descendentes e, consequentemente, herdeiros. Imagina, por exemplo, você tem uma igreja católica onde o padre se casou e ele tem filhos, ele morreu, e a casa clerical ser ocupada por filho, por mulher, criança. Como é que a igreja faria, né, com essa estrutura familiar? Né, uma vez que o padre faleceu ou não está ali mais para assistir a sua família. De quem seria aquela casa? Haveria disputa judicial, né? Haveria processo, sei lá, trabalhista para colocar na justiça por conta dessas situações. Então, isso eu estou dizendo nos dias de hoje, né? Lá naquela época, a questão de herança da terra e, principalmente, né, a missa em latim incompreensível ao povo. A celebração dos cultos em latim, uma língua que a maioria das pessoas não entendia, impedindo a participação ativa e o entendimento da palavra de Deus. Além das escrituras não serem acessíveis e estarem em latim, as missas também eram em latim, os padres faziam ela em latim, e a grande maioria das pessoas não entendia absolutamente nada. Então, isso afastava as pessoas de ter um culto, né, participativo, ou seja, adorando, louvando, glorificando, entendendo a palavra, que é tão comum para os dias de hoje. Então, a partir daí, né, Deus, em sua soberania e misericórdia, levantou homens corajosos e fiéis para reacender a chama da verdade bíblica e restaurar a pureza do evangelho. E nesses movimentos, nesse levantar, é que começa o que nós chamamos de reforma protestante, nesse ambiente. Homens corajosos por quê? Porque muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram execrados, né, publicamente, por conta desse rompimento com até então a igreja oficial, a Igreja Católica Romana. Em Oséias 4:6, né, o Senhor já falava de maneira muito clara que o povo, né, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a base de tudo que nós cremos e vivemos é justamente essa parte, né, de crer que o Senhor ele se revelou a nós para que nós entendêssemos através da sua palavra aquilo que ele queria nos comunicar de maneira inteligível. Então, a falta de conhecimento é o pior cenário para um cristão. Quando nós não entendemos a fé que temos, quando nós não compreendemos ao Deus que servimos, como nós não sabemos a estrutura daquilo que cremos, nós fatalmente caminhamos para dois pontos, ou para um esfriamento por falta de entendimento, ou para ser massa de manobra por falta de conhecimento. Né? Então, nós não estamos entregando a terceiros aquilo que Jesus nos entregou, que é um relacionamento íntimo, sincero e direto com ele, sem a necessidade de intermediário. Então, isso começa com um monge, né, chamado Martim Lutero, né, e ele começa de que forma, né? Martim Lutero, ele é um monge agostiniano, ou seja, da linhagem dos monges baseado na doutrina de Agostinho, né? Dedicado e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, né? Ele vivia atormentado por uma questão. E que questão era essa? Como posso ser justo diante de um Deus santo? Esse era o questionamento que consumia Lutero, né? Que era um exímio professor de teologia, era reconhecidamente um homem acima da curva do ponto de vista teológico de pensamento. E essas práticas, né, as céticas e religiosas, não traziam paz à alma dele, porque ele queria... Como é que ele vai ser justo diante de uma cenário de tanto pecado, de tanto erro? Como é que ele seria justo diante de um Deus santo? E aí, ao estudar profundamente, né, a Epístola aos Romanos, né, nós vamos chegar na Carta do Novo Mundo, né, que nós estamos vendo 1 Pedro, agora vamos começar a 2 Pedro. O último livro que eu vou tratar na série Cartas do Novo Mundo vai ser Romanos, que também é conhecido como o Evangelho segundo Paulo, né, que é um tratado poderoso do apóstolo Paulo a respeito da fé cristã. Então, ele estudando profundamente essa epístola aos Romanos, especialmente o capítulo 1, versículo 17, Lutero teve uma revelação transformadora, dizendo que a justificação, ou seja, nós só nos tornamos justos pela fé, né? Pois o justo viverá pela fé. Então, essa justificação, ser justo diante de Deus, só existia uma forma, e era a fé. E qual é a definição de fé? Fé é a confiança em Deus e sua palavra. Não era por obras, não era por indulgências, não era por autoflagelo, não era por adoração a imagens, não era por nada disso. Única e exclusivamente pela fé. Não por obras humanas ou méritos religiosos. Né? Essa compreensão revolucionária, né, de Lutero
mudou a vida dele completamente e deu início a um movimento que transformaria, né, a partir de então o mundo. O justo viverá pela fé, é aquilo que está declarado em Romanos 1:17. Então ele prepara 95 teses, né, que são teses, né, são 95 proposituras, né, que era comum naquela época, para chamar, né, a igreja até então. Lutero não tinha nenhuma intenção de romper, ele queria chamar a igreja até então para discutir isso que ele acabava de descobrir a partir de Romanos capítulo 17. Então ele gera 95 teses, né? Então ele, impulsionado por sua nova compreensão da graça, indignado com a venda, né, abusiva de indulgências pelos frades dominicanos, né? Principalmente o Johann Testel, ele Martinho Lutero, ele age em 31 de outubro de 1517, por isso nós, no dia 31 de outubro, sempre comemoramos todo ano a Reforma Protestante, porque entendemos que ali é o início. 31 de outubro de 1517, ele vai até a igreja do Castelo de Wittenberg e ele fixa ali as 95 teses na porta da igreja. E o propósito original dele era propor um debate acadêmico, era chamar as pessoas, os professores de teologia dos seminários como ele, para discutir, né, academicamente sobre essa prática das indulgências, né, e corrigir esses erros doutrinários que desviavam o povo da verdadeira fé. Então, as 95 proposições de Lutero, escritas em latim, desafiavam, né, diretamente a autoridade papal sobre o purgatório, né, sobre o Papa poder escolher ou dizer quem vai ou não para o purgatório, e a validade da venda das indulgências. E essa fixação das teses na porta da igreja era um costume acadêmico, tá? Ele não vai lá para afrontar. Era um costume, né? Quando algum teólogo, algum professor, algum pensador tinha uma tese, ele pregava, né, na porta para convocar um debate público. Era como ali uma convocatória. Como a igreja era o centro, né, da vida naquela época, né? Tanto é que nas igrejas, nas cidades do interior, aqui no Brasil, você vai, o que tem no centro das cidades? Normalmente uma igrejinha católica, uma pracinha, né? Você tem a igreja como centro da vida ali, né? Tudo girando ao redor dela. Era comum cravar essas teses, essas convocações, chamando, aquilo era indício de chamada para um debate público, né? Mas aquele conteúdo ele era muito mais do que um debate, ele era revolucionário. As teses foram rapidamente traduzidas, né, para o alemão. Martinho Lutero era um monge alemão, e impressas, né, e distribuídas por toda a Alemanha, gerando um impacto imediato e generalizado que o Lutero não previa, né? Depois de Lutero vieram outros reformadores, como João Calvino, né, que é considerado um dos pais da teologia protestante, principalmente pelos reformadores, mas já havia movimentos antes também, dos chamados anabatistas, né, que falavam do batismo, pregavam batismo de adulto. Tinha Zwinglio, né, que também foi um dos grandes reformadores. Esse movimento não acontece de dia para noite. Deus já vinha levantando, incomodando homens de Deus ao longo do tempo sobre essas questões, mas Lutero é considerado o marco inicial dessa estrutura. E baseado em Mateus 3:2, que diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí é algo que a gente fala sempre, né? E o Lucas teve a oportunidade de falar sobre isso domingo na igreja. A reforma protestante, ela foi baseada, né, o resumo dela, ela está ancorada em 5 grandes pilares, né? Não foi pensado de imediato, mas depois, com o tempo, foi amadurecido e foram estruturados 5 grandes pilares que sustentam todas as igrejas ditas protestantes, quer sejam avivadas, pentecostais ou não, deveriam seguir ou se estruturar pelos 5 solas, e por isso que para nós é tão importante aqui no Ministério do Deuteronômio esse ponto, né? Porque eles são a base da nossa fé e são o norte para que nós não nos distanciemos daquilo que é uma fé original e verdadeira do ponto de vista cristão. E quais são esses 5 solas? E por que os 5 solas? O que são solas? É somente, né? Vem do latim somente. Somente isso, somente aquilo. São os solas. E são 5 solas. São 5 somente. E quais são esses 5? O primeiro deles, né? A reforma protestante pode ser compreendida de forma concisa, ou seja, resumida, através desses 5 princípios fundamentais que expressam a essência do Evangelho de Cristo, conhecido como 5 solas. São pilares teológicos, né, que redirecionam a igreja de volta às verdades essenciais das Escrituras e continuam moldando, né, a teologia evangélica até os dias atuais, né? Um dos princípios da reforma a igreja reformada reformada sempre. Então, a igreja precisa sempre estar voltando a essa estrutura e se reformando no sentido de reparando, né, de volta às origens, né? Por exemplo, quando você faz uma reforma na sua casa, a reforma não significa, vou fazer uma reforma, não significa que você vai mudar, né? Você pode fazer uma reforma para restabelecer aquilo que sua casa era. Minha casa está com as paredes feias, vou fazer uma reforma, vou pintar para que volte a estar no estado original novo de novo.
vou fazer uma reforma para que, né, o reboco volte para o lugar. Então, a igreja ela é reformada e ela precisa estar constantemente se reformando, baseado nesse cinco princípios. E quais são eles? Né? O sola escritura, ou seja, somente a escritura, que diz que a Bíblia é a nossa autoridade final de fé. Não existe nenhum escrito, livro, bula, comunicado, nada que possa ser dito por nenhum líder, pastor, qualquer tipo de liderança, bispo, arcebispo, papa, que seja maior que a escritura. Nenhum livro, nada se compara à autoridade final das escrituras. E por que isso é importante? Porque isso divide, por exemplo, o que é seita e heresia daquilo que é a verdade, né? Qual a diferença de seita e heresia? Seita é aquilo que vai claramente contrário à palavra de Deus, não se baseia na palavra de Deus. Então, você tem a seita, por exemplo, do chá do Santo Daime, por exemplo, né, que as pessoas tomam lá o chá para ser alucinógeno, para ter uma espiritualidade. Isso é uma seita, não tem nada a ver com a Bíblia. E o que são heresias? São aquilo que pegam as verdades bíblicas e distorcem aquilo que é verdade bíblica. Então, dentro de heresias, por exemplo, nós temos o kardecismo, as testemunhas de Jeová, nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Um princípio, por exemplo, de heresia que distingue, por exemplo, de nós, né, os Adventistas do Sétimo Dia. Um dos pontos de divergência que precisa ficar muito claro, por exemplo, o Rodrigo Silva, que é um excelente teólogo, né, um historiador, é muito aceito no meio protestante, mas ele é adventista, e nós temos divergência. Qual é uma dessas divergências? Eles acreditam numa profetisa chamada L.G. White, né, que viveu ali em 1800, se eu não me engano, e que eles acreditam que os escritos de Ellen G. White, ela possui o espírito da verdade, e que os escritos dela, os livros de Ellen G. White, estão no mesmo nível das escrituras, por exemplo, né? E aí, não vou entrar aqui, a gente pode fazer uma aula só de seitas e heresias, ver cada uma delas, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas, por exemplo, eles consideram, né, as escrituras. O kardecismo, por exemplo, considera o Evangelho segundo Kardec, né, o livro dos Espíritos, no meio nível das escrituras, né, além das distorções daquilo que é o conhecimento da palavra de Deus. Então, sola escritura, ele é um fundamento para nós, porque se não acredita no sola escritura, no somente a escritura, na Bíblia como palavra final de fé, se tem um livro da L.G. White, o livro dos Espíritos, as bulas papais, qualquer outro livro que não seja sola escritura, nós consideramos distante da fé protestante, portanto, uma heresia. O sola fide, né, ou somente a fé, que a justificação somente pela fé. Já falei aqui antes, não vou aprofundar, ou seja, você só é justificado pela fé. O que você precisa fazer para ser salvo? Crer, ter fé em Cristo, na sua promessa, na sua palavra. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Então você crê e confessa com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo pela sua fé. Por que você é salvo? Porque você confiou que Jesus disse que se você aceitasse a Ele, confessasse a Ele, você seria salvo. E é isso, né? Não é pelo seu esforço, não é por você dar o dízimo, não é por você ir todo domingo na igreja, não é porque você canta louvor, não é por nada, é porque você crê em Jesus Cristo. Essas outras coisas são práticas que vêm com a sua vida cristã. Então, uma vez que você crê em Jesus, é bom que você congregue. A Bíblia orienta que nós devemos congregar, estar em comunhão com os irmãos. Por isso nós vamos à igreja. Que você ajude o reino, sustente o reino através do seu dízimo. Por isso que nós dizimamos. Né? Que você conheça a palavra. Por isso nós temos a estrutura de ensino dentro da igreja. Né? Que levantemos louvores, ministério de louvor. Então, mas somente a fé que nos salva. Mais absolutamente nada. Então, qualquer coisa que fuja disso, né? Um exemplo claro aqui para falar de seitas, né? Você tem, por exemplo, para nós, uma seita é o budismo. Por quê? Porque prega o karma, a reencarnação constante para que você chegue ao aperfeiçoamento. Então, eu vou reencarnando, né? De maneira que eu vou me aperfeiçoando e evoluindo. Então, no final do dia, a salvação, o atingimento do nirvana ou de um estado espiritual puro, ele é pela minha evolução, ou seja, eu vou melhorando ao longo de várias vidas. Então, todo mérito é meu. Nós queremos que somente pela fé, e obviamente, além da palavra de Deus, dizer que ao homem é dado viver somente uma vez. Depois disso vem a morte e após isso o juízo. Não existem várias vidas. Crente não acredita em reencarnação. Crente acredita em encarnação. Jesus encarnou, ou seja, se tornou carne. E nós acreditamos não na reencarnação, mas na ressuscitação. Ou seja, morreremos e quando o Senhor voltar para nos buscar,
baseado na sola fide, na nossa fé, na sola escritura, na escritura que é a palavra de Deus, Jesus vai nos ressuscitar e nós ressuscitaremos como nós mesmos. Ou seja, eu vou morrer Lúcio, quando Jesus voltar eu vou ressuscitar como Lúcio, a Vera como Vera, o Índio como Índio, a Helena como Helena, a Rayane como Rayane, o André como André. Não morrerei Lúcio e ressuscitarei André, por exemplo, ou morrerei André e ressuscitarei Cristiano. Não, nós cremos que somente ao homem é dado uma única chance, uma única vida, morre, depois disso haverá o juízo para todos aqueles que se apresentarão diante do... Então, essa é a base da sola escritura. Nós temos a sola gratia, né, salvos unicamente pela graça, né? Ou seja, a graça e a fé, elas trabalham juntas. A fé é o meio pela qual nós alcançamos a graça, ou seja, nós cremos pela fé e alcançamos a graça que nos salva. Romanos 2,8, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Né? O que é a graça? É o favor não merecido. Nós não tínhamos nenhum direito sobre a salvação, sobre o perdão dos nossos pecados, mas graciosamente, de forma gratuita, Deus nos concede um favor imerecido, que é o perdão dos nossos pecados, através de Cristo Jesus. Quando cremos em Cristo, Deus derrama o sangue de seu Filho sobre as nossas vidas e nós somos alcançados por esse favor não merecido pela graça e passamos a ser salvos em Cristo Jesus. E cremos nisso e sabemos disso por conta da Escritura, que nos diz como é esse mecanismo. Solos Cristo, né, ou somente Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós não acreditamos que existe nenhum intermediador, nem o pastor, nem o líder, nem o papa, o bispo, o santo. Não existe ninguém entre Deus e o homem. Não existe ninguém entre Deus e o Senhor. O Senhor estabeleceu ele por ele mesmo, pela sua graça, ele estabeleceu um novo e vivo caminho para nós, a saber, Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva de volta para um relacionamento que nós perdemos na queda com Deus. E por isso tudo, por toda essa obra, por Deus, através de Cristo, nos dá o único mediador, o único caminho de volta para Ele, o qual somos alcançados pelo favor não merecido que é a sua graça, pelo qual, mediante a nossa fé, a nossa confiança em Deus e sua Escritura, sua palavra, nós somos salvos. Por conta disso tudo, por esse grande plano maravilhoso de Deus, só lhe deu glória, ou somente Deus, a Deus glória. Somente a Deus toda a glória. Toda a glória de Deus. Não existe glória ao homem. O irmão canta muito, glória a ele. Não, glória a Deus por isso. Deus me deu um livramento, meu patrão me abençoou com um salário a mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo ministério. Glória a Deus pela nossa igreja. Somente Deus a glória. Não tem glória ao pastor Lúcio, não tem glória ao irmão Marcos, não tem glória a irmã Yolanda, não. É glória somente a Deus. Toda a glória a Deus. Tudo que nós vemos e vemos no nosso meio, nós reconhecemos que somente Deus tem capacidade de fazer, e por isso a glória somente a dele, a nenhum santo, a nenhum intermediador, a absolutamente ninguém. E essas 5 verdades poderosas, né, elas não são apenas conceitos teológicos abstratos, né, mas são princípios, ou seja, são pilares vivos dos que devem mudar a nossa fé, nossa adoração e toda a nossa vida cristã. Então, para você saber se você está no norte de uma vida cristã verdadeira, genuína, você precisa ter os solas gravados no seu coração para que você possa julgar todas as coisas. Se alguém fala assim, eu sei que vai me chamar de heresia, que eu vou falar algo que não está na Bíblia, é heresia. Não, você me deve, eu sou seu pastor e você me deve muito porque eu paguei o preço pela sua vida. Eu estou pagando o preço pela igreja. Heresia. Somente a Deus glória. A mais ninguém. Ninguém paga preço. Jesus pagou o preço. Então, nós precisamos ter isso claramente no nosso coração. Então, como eu falei aqui, né, sola escritura, né, a Bíblia Sagrada é a autoridade final e infalível. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu disponibilizei o material, isso aqui é só um aprofundamento daquilo tudo que eu acabei de dizer. Né? Nós temos aqui, para cada sola, nós temos na nossa igreja, né, representação ministerial disso. E quais são as implicações práticas, por exemplo, de somente as escrituras? Nós devemos estudar, conhecer, obedecer às escrituras como nosso manual de vida. A Bíblia não é apenas um livro histórico, mas ela é a voz viva de Deus para nós hoje. E termos acesso à Bíblia é uma bênção que nós conquistamos na reforma, que havia se perdido há muito tempo. Sola fide e sola gratia, né? Somente a fé e somente a graça. O que significa, né? Estes 2 princípios estão intimamente conectados e representam o coração pulsante do verdadeiro evangelho. A salvação ela é recebida somente pela fé, como um dom gratuito de Deus, que é a gratia, e não por méritos humanos, não boas obras, não penitências ou qualquer esforço religioso que alguém possa fazer. Então, sola fide eu já expliquei, sola gratia eu já expliquei.
né? E já citei Romanos 2, 8 a 9, falando sobre porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. Quer dizer, não vem do Lúcio, não vem da Daniele, não vem da Eliane, não vem de absolutamente ninguém. É um dom de Deus. O que é um dom? Dom é um presente de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Por isso que não pode ser pelas minhas obras, porque se eu fosse responsável pela minha salvação, eu estou fazendo tudo certinho, eu vou ser salvo. Então toda a glória é minha, porque eu me mantive fiel. Se você não entende isso, você tem dificuldade para caminhar, porque quando você pecar, você vai achar que você é o mais miserável dos pecadores. E quando você andar bem, você vai achar que você merece toda a glória, porque você está andando bem, e vira arrogante, vira aquele irmão que julga os irmãos, se sente melhor do que os outros, se acha nariz em pé, acha que tem que ter cargo, tem que ter função, porque é o mais santo de todos, glória a Deus nas alturas. E é o que nós vemos aqui na igreja protestante, principalmente no Brasil, nas neopentecostais, o tempo todo, né? Eram pastores, não era suficiente, viraram bispos, não era suficiente, viraram apóstolos, não era suficiente, viraram apóstolos, agora não é suficiente, viraram patriarcas. Daqui a pouco vai ter gente assinando no cartão lá de líder da igreja, sei lá, pode assim, em vez de botar pastor Lúcio, pode botar Lúcio Jesus Júnior, sei lá, ou a quarta pessoa da Trindade. Não vai ter fim isso. Uma hora não tem fim. Assim, a exaltação precisa ser tanta que simplesmente ser chamado de pastor já não é mais suficiente, ou ser reconhecido como irmão em Cristo não é mais suficiente. A gente sempre precisa dar glória para nós, porque nós estamos fazendo tudo para a nossa glória, conforme eu até preguei domingo, né, do falso zelo, né, aquele que é falso, o falso zeloso. Eu cuido tudo da igreja, eu trabalho muito para a igreja, mas se não é elogiado, se não é promovido dentro daquele que acha que é uma promoção, de ganhar cargo, ganhar função, ele fica desmotivado, ele se sente ciumento dos irmãos. E isso não é fé, isso não é viver em Cristo. E essas gloriosas doutrinas, né, libertam milhões de almas da escravidão da culpa, do medo, da incerteza da salvação. Elas trouxeram de volta a verdadeira alegria da salvação. Ou seja, qual é a nossa alegria da salvação? Que nós fomos salvos porque Deus nos amou. O princípio da salvação não é nada que eu e você podemos ter feito. Deus nos amou, Ele nos escolheu. E por ter nos amado e nos escolhido, morreu na cruz do Calvário, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É o resumo de tudo. E quando você se depara com esse amor, seu coração fica alegre, porque Deus te ama. Entende? Deus não... Qual é a diferença do cristianismo, protestantismo, para outras religiões? Nós não vivemos num ciclo de divindade, onde nós fazemos uma oferenda, qualquer que seja ela, entregamos qualquer coisa para a divindade gostar de nós e nos dar alguma coisa. Então, eu mato uma galinha, dou farofa, e aí a divindade gosta de mim, aí ele me entrega a pessoa que eu amo. Ou eu caminho a escada da penha, e aí Deus se agrada de mim, ou o santo se agrada de mim, e me concede uma bênção de casamento. Não é isso a fé. Jamais será isso. A fé é a alegria da salvação. Deus chamou. E Deus, por ter chamado, junto com ele, vem todas as bênçãos que ele tem para nós. Deus tem um plano para quem? Para a igreja inteira? Não, para todos nós. Para a sua vida. Deus te conhece desde o ventre da mãe dele e ele tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Cada crente nascido de novo tem um propósito. Por isso que nós não precisamos brigar. O meu propósito não esbarra com o da Vera, que não esbarra com o da Rayane, que não esbarra com o da pastora Tatiana, que não esbarra com o da Yolanda, que não esbarra com o da Helena, que não esbarra com o do Cristiano, que não esbarra com o da Daniela, que não esbarra com o do André, que não esbarra com o de ninguém. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos numa concorrência para ver quem é maior ou menor, para quem tem mais bênção ou menos bênção. O fato de o irmão ser abençoado não significa que esgotou a bênção e eu não posso ser também. Então, quando nós entendemos isso, né, nós entendemos o que é a verdadeira fé cristã. E somente Cristo, né? E aí Cristo como único mediador, né? Entendendo que a obra de Cristo da cruz ela é completa, suficiente e perfeita. Nós não precisamos adicionar nada. Jesus é o único suficiente, Salvador, sacerdote aí das nossas vidas. E quando a gente tenta introduzir outros intermediadores, nega a suficiência absoluta da obra redentora de Cristo. Já falei sobre isso. E aqui não é só o foco no papado, no padre, não é isso somente. Dentro da igreja protestante, e por isso nós somos Ministério de Deuteronômio, eu falo sobre isso de Deuteronomai, de falar novamente, nós entendemos que a gente precisa reafirmar isso. Dentro da igreja protestante existe muita gente que tem colocado mediadores entre ela e Deus. Homens que declaram, não, porque eu estou me sacrificando pela igreja, estou pagando o preço pela ovelha, então ela me deve honra.
ela me deve satisfação. Irmãos, vocês não devem nada a mim, vocês não devem nada, vocês devem ao Senhor. Eu estou pastor enquanto o Senhor assim desejar, e vou estar enquanto o Senhor assim desejar. Mas outros homens virão, outros pastores e pastoras virão, outros homens de Deus virão, e eles serão tão importantes quanto qualquer outro irmão em Cristo. Existe uma estrutura espiritual, né, de aconselhamento, assim como eu fui discipulado e aconselhado, hoje eu discipulo e aconselho. Mas isso não faz do pastor um intermediário entre sua vida e Deus. Não existe ninguém que possa te levar até o Senhor que não seja você. Se você espera ir para a igreja para que eu te leve até Cristo, a Bíblia está aí, seu secreto está aí, seus joelhos estão aí, seu jejum está aí, sua vida com Deus está disponível para você ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Não existe intermediador. Eu não paguei preço pela vida de ninguém. Nenhuma ovelha pertence ao pastor, a não ser ao único pastor. Eu sou o pastor auxiliar. O pastor verdadeiro, o supremo pastor é Cristo. Cristo me confiou uma parte do seu rebanho para cuidar. E muitos pastores têm pecado nesse aspecto, principalmente porque a igreja não conhece esse submete à situação. Então, nós queremos um único Salvador, um único sacerdote e um único Senhor. E por fim, só a Deus glória, que eu já falei, né? Somente Deus a glória, né? Toda salvação, ela é genuína, ela é vinda de Deus, né? Uma reforma para restaurar a glória única e exclusiva de Deus foi aquilo que Deus começou em nossa vida. Então, a adoração, por exemplo, o culto tem que ser centrado em Deus, toda a glória dele, não entretenimento humano. Não é essências, não é sensações. Eu quer ver eu me consumir, eu ver Instagram, por exemplo, não, uma igreja focada em experiência. Já passei aqui, num lugar aqui em Niterói, tá assim, venha viver uma nova experiência de igreja. Igreja não é experiência, irmão. Igreja é culto ao Senhor. Temos diferentes doutrinas, umas mais tradicionais, outras menos, outras mais elevadas, outras menos. E essa é a multiforme graça de Deus. Deus está na Batista, como está na Congregacional, como está na Metodista, como está na Assembleia, quanto está na Nova Vida, quanto está na nossa igreja. São só modelos de culto diferentes. A multiforme graça de Deus manifesta. Assim como tinha as 12 tribos, cada tribo era de um jeito, cada tribo, entre as, cada igreja de uma forma. Mas não tem experiência. Eu não vou ficar entretendo a igreja. O papel do pastor não é ser motivacional para você estar lá no próximo culto. Ou você entende quem é Deus na sua vida e ama o Senhor e quer caminhar com Ele, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o culto ele é centrado em Deus, não no entretenimento humano, não é para te fazer chorar, para você se sentir bem, né? O culto está parecendo muitos cultos estão parecendo aqueles vídeos de visagismo, né? De cabelo. Como é que você quer se sentir? Eu quero me sentir maravilhoso, lindo. Aí o cara vai lá, levanta corte de cabelo, aí o cara chora. A igreja está parecendo isso. A adoração não é. Você não vai lá para ser afagado, para ser adorado. A adoração é do Senhor. O curso é centrado em Deus. Nós vamos para lá adorar porque Ele é digno que nós estejamos lá e adoremos a Ele. A salvação, né? Deus recebe toda a glória para nos resgatar, por nos resgatar. Salvação somente deles, toda a glória é dele, de mais ninguém. Eu já falei sobre isso, não vou repetir aqui. A vida diária, né? Viver cada aspecto para a honra e glória de Deus. Eu tenho pregado muito sobre isso, né? Quando eu falei lá que preguei do lar para o mundo, né? Nação santa, nós precisamos viver cada aspecto da nossa vida para a honra e glória de Deus. Você não pode ser crente somente no domingo ou na quarta-feira, irmão. Nós precisamos ser crentes todos os dias. É isso que a reforma prega. Nós precisamos ser crentes todos os dias. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. Você leva seu filho na escola, sua filha na escola, para a glória de Deus. Você vai na padaria comer um pãozinho para a glória de Deus. Você é instrumento de Deus. Deus pode te usar em qualquer lugar, em qualquer hora, para qualquer pessoa, do jeito como Ele quer. Você não precisa estar exercendo uma função ministerial. Hoje eu sou pastor, então hoje eu salvarei alguém. Não. Quando eu vou aqui na banca comprar um docinho de amendoim, que eu gosto daquele paçocão de amendoim, falo do amor de Cristo para um, do amor de Cristo para outro. Não precisa saber se eu sou pastor, se deixei de ser. Meu testemunho não é ser pastor, meu testemunho é ter sido salvo, e por isso a glória é somente dele. Um homem pecador, caído, incerto, com o coração vacilante, tendencioso ao mal, um homem que não tinha valor nenhum, salvo por ter sido salvo por ele. Toda a glória será sempre dele. E eu vivo por amor a ele. E é isso que é o meu testemunho, é isso que eu preciso contar às pessoas. Não é dar um cartão com o meu título. Meu título não quer dizer absolutamente nada. O título de ninguém deveria querer dizer absolutamente nada. Testemunho, né? Então, proclamar a grandeza do Senhor. Então, Romanos 11:36 fala sobre isso, né? Porque dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre, né? Quando vivemos para a glória de Deus, tudo ganha significado eterno. Nosso trabalho ganha significado eterno, nosso relacionamento, nossas escolhas diárias. Não vivemos para a nossa própria glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado em tudo que nós fazemos. E aí, avançando um pouquinho na reforma, né? Como eu falei, tiveram outros reformadores, né? João Calvino, né, na Suíça, Zwinglio também na Suíça, o John Knox, né, o avivador da Escócia, né,
esse homem, diziam que quando ele pregava, a face dele brilhava de tanta aquela glória de Deus, né? João Calvino, uma das maiores mentes de todos os tempos, né? As institutas, né? São a base, por exemplo, das igrejas reformadas, né? Tradicionais, como a igreja presbiteriana, né? A congregacional. Quem é calvinista, né? Normalmente segue as institutas, mas as institutas não falam só sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma parte só, isso é a parte de soterologia das institutas, né? Mas tem outras coisas, pensamentos tratados poderosíssimos da fé, né? E tem um lema unificador. Todos esses reformadores compartilhavam um só lema que expressa o coração permanente da reforma. Igreja reformada, sempre se reformando conforme a palavra de Deus. Então nós precisamos sistematicamente na nossa igreja olhar nossas relações, olhar nosso culto, olhar o que estamos fazendo, o que estamos pregando, como é que estamos nos comportando, se estamos fazendo a obra de Deus, se reformando sempre, melhorando sempre, avançando sempre para a glória de Deus. Então qual foi o legado da reforma, né? E aí de maneira prática, ele deixou uma série de legados. Primeiro deles, né? A Bíblia na língua do povo, né? A tradução e distribuição das escrituras na língua vernácula, né? Ou seja, do seu próprio povo, proporcionou, né, que as pessoas comuns tivessem esse conhecimento da palavra. Lutero traduz a Bíblia do latim, né, para o alemão, e aí, a partir daí, outros reformadores foram seguindo seu exemplo, traduzindo para outras línguas. A prensa de Gutenberg, né, a imprensa moderna, ela é fundada com a invenção de Gutenberg, que é a prensa, uma prensa, que é tipo um carimbão, né? Imagina o seguinte, você tinha lá um texto, né, falando lá sobre como Deus é maravilhoso. Aí tinha um texto. Para alguém ler aquele texto e você ter uma cópia, você precisa contratar um copista, uma pessoa que sabia ler e escrever, e fazia aquilo no outro papiro. Então, para você fazer 100 cópias, você precisava pagar o cara 100 vezes para fazer. Imagina quanto tempo levava para fazer, não uma folha, mas um livro inteiro. Então, os livros eram difíceis. Com a invenção da prensa, a primeira prensa é um carimbaço. Então, ele botava lá diagramado uma vez só a página 1, ele fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil cópias. Página 2, 10 mil cópias. Isso tornou o processo de cópia muito mais como uma xerox, só que como um carimbo. E o primeiro livro, né, impresso na prensa de Gutenberg foi justamente a Bíblia em alemão, traduzida por Martim Lutero. Também, obviamente, a fundação da imprensa moderna a partir daí. Então, ela deixou a pregação expositiva, né, e o culto sentado em Cristo, né? Então, ela restaurou a centralidade da pregação fiel e expositiva da palavra de Deus, ou seja, não ficar inventando nada, tirando teoria, pegar um tema, vou pegar um tema, né? Dá exemplo, olha, é porque a letra mata e o espírito vivifica. Eu peguei esse textinho aqui, a letra mata, o espírito vivifica. A letra mata, o espírito vivifica. Tá vendo, irmão? Você não pode estudar porque a letra mata, você tem que parar de ir para a faculdade, você não pode se preparar, porque você tem que ver pelo espírito, você tem que ir para o monte, você tem que orar. Aí você fala assim, pô, que absurdo, pastor. Não, muitos irmãos acreditavam nisso durante muito tempo. Mas quando você vai ler esse texto, quando o pastor Paulo fala que a letra mata, o espírito vivifica, ele está fazendo um comparativo entre a lei, o Antigo Testamento, e agora o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Lá atrás, a lei entalhada em pedra matava, porque ela expunha o pecado, mas não dava solução para a salvação, porque ainda não existia a graça. Mas na Nova Aliança, que é baseada no Espírito de Deus, né, o Consolador conosco, né, através de Cristo Jesus, agora a graça salva. O Espírito vivifica, ele traz à vida aquilo que a lei matou. Então, é um processo expositivo que o apóstolo Paulo está fazendo e que ele está falando sobre isso. E eu posso pegar esse tema e falar qualquer coisa. E isso é não ser fiel às escrituras. O sermão, a pregação expositiva pega o texto, se prende no texto, começa no texto, termina no texto. E é isso, né? E para de ser um culto, de ser um espetáculo ritualístico, onde eu tenho o grande segredo místico por trás da palavra. Não, meu irmão, a palavra é inteligível para todos aqueles que buscam. O Senhor escreveu de maneira clara, eu lendo a palavra, você lendo a palavra, cada um de nós lendo a palavra, o Senhor falará conosco. Você não precisa de mim para decifrar, para te dar o código, te dar a chave, né? Você estava mandando tempo atrás, te dar a chave. Pegou a chave, toma a chave é o código, segura o código. Não tem código nenhum, irmãos. Lê a palavra, pede entendimento, o Senhor falará ao seu coração e você será uma bênção pregando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Não é uma classe de especiais que possui esse tipo de direito. Educação e alfabetização, né? As escrituras, né, serviram, principalmente ali na Revolução Industrial, para moldar, né, a sociedade moderna. Então, por exemplo, a escola bíblica dominical, que as tias do Herança fazem com tanto carinho, lá nos primórdios, ela tinha uma função, além de ensino da palavra, também de ensino de ler e escrever. Eram escolas por causa disso. As pessoas iam para a escola dominical, principalmente aprender a ler e escrever, aprendiam a ler e escrever na Bíblia. Então, você tinha toda
uma massa, né, de pessoas que migraram do campo para a cidade. Lembra da Revolução Industrial? As indústrias nasceram, então vem uma migração das pessoas do campo para a cidade para começar a trabalhar nessas indústrias, só que essas pessoas eram analfabetas, na sua grande maioria que não tiveram acesso ao estudo. Então a igreja protestante, ela fomentou a alfabetização na sociedade moderna na Revolução Industrial, por exemplo. E aí as pessoas vêm agredir a gente dizendo que nós somos uma religião de ignorantes. Hoje, se as pessoas têm a capacidade, né, o entendimento de que a importância da alfabetização, de todos saberem ler e escrever, todos terem entendimento, isso começa principalmente com o apoio da igreja, justamente na reforma protestante, através das escolas bíblicas dominicais. Então, nós participamos na educação, na alfabetização, tanto que as maiores faculdades, né, as faculdades mais conceituadas do mundo, Princeton, Harvard, tantas outras, são faculdades cristãs protestantes, fundadas por cristãos protestantes, são faculdades cristãs protestantes. Né? Então, a gente está na vanguarda do ensino desde sempre, né, de uma fé inteligente, de uma fé com conhecimento, né? E principalmente de renovação espiritual e missionária. A partir da reforma, né, o espírito se acende, né, e a descoberta desse puro avivamento, né, traz o conhecimento da palavra, o conhecimento da palavra traz o avivamento no coração, uma alegria da salvação, o evangelho, né, que é o evangelho, as boas novas são novamente acessíveis ao povo, e o povo tendo as boas novas novamente em suas mãos, querem compartilhar essas boas novas. O evangelho são as boas novas de Cristo. Qual é a boa nova? Nós estávamos perdidos, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas existe uma saída para o homem pecador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Você crê aceitando Jesus, você não morrerá, mas viverá eternamente com Deus. E isso é gratuito, é um dom de Deus. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas, que Deus nos amou de tal maneira que mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, e nós temos hoje perdão nele. E isso leva as pessoas a acenderem seu coração com um coração missionário. Então, meu Deus, que maravilha, eu preciso falar disso para outros. E vão para outros lugares e para outras nações, e aí o evangelho protestantismo começa a se propagar. E aí nós temos João 8,32, que não é um slogan de campanha política, né? Mas é a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E esse fruto permanente da reforma, eu não lembro, quando a igreja retorna às escrituras e o evangelho, por uma transformação genuína acontece, tanto na vida individual quanto na sociedade. Lembra que eu peguei na Pedras Vivas? Né? Quando nós ascendemos espiritualmente, Deus constrói em nós o espírito, né? Acende, né, a irmã que profetiza, a irmã que ensina, a irmã que dá aula, a irmã que evangeliza, a irmã que louva, a irmã que administra bem, a irmã que cuida de eventos, o irmão que faz isso, o irmão que cuida da igreja, que faz a manutenção, o irmão que ora ao Senhor, o irmão que intercede. As pedras vão ficando vivas, isso monta algo espiritual poderoso que é a igreja. E com a igreja vem uma transformação pura e genuína, não só da vida do indivíduo, porque nós nos edificamos mutuamente, nos suportamos em oração, em louvores e adoração, salmodiando entre uns e os outros, nos sentimos fortes, porque estamos entre irmãos, confiantes, mas nós também começamos a impactar a sociedade ao nosso redor, porque passamos a viver um evangelho de verdade. Então, qual é a reforma hoje, né? Onde nós estamos nos dias de hoje? A reforma não é só um evento histórico, né? Ela tem um princípio que continua extremamente relevante nos dias de hoje e necessários. Esse é o princípio, a partir daqui, do porquê nós fundamos um ministério chamado Deuteronômio, e o que nós cremos, como é que a gente está hoje, o que precisa reafirmar da reforma nos dias de hoje. Primeiro, voltar à palavra, né? É uma era que nós vivemos o relativismo e subjetivismo, né? As pessoas, tudo é relativo. Deus não é relativo, Deus é absoluto. E a palavra de Deus ela é absoluta. Né? Nós vivemos numa sociedade de já a cada cabeça uma sentença. Não. Existe somente uma verdade, e essa verdade é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos reafirmar essas verdades. Né? A Bíblia como nossa única autoridade de fé, infalível, não é o livro de devocional. Tem muito crente que fala, eu quero ter a vida com Deus. Aí corre para onde? Para devocional. Vai ler café com Deus Pai, café com Deus Filho, café com Deus Espírito, vai ler. Não que isso não seja importante, não seja legal, não é uma crítica a isso. Mas não pode ser somente isso a sua vida espiritual. Um crente que não lê a Bíblia não deveria ler nenhum outro livro. Ele poderia ler outro livro se ele tivesse uma leitura da palavra. A Bíblia é o centro de tudo, é o centro de todas as coisas. Tá? Então nós cremos nisso e nós precisamos voltar à palavra nos dias de hoje. As pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem a palavra, não leem, não conhecem. Viver pela graça, né? Sair do legalismo religioso, né? Esse evangelho de obras, que ainda persiste em muitos lugares. Né? Você tem que fazer, você tem que se esforçar, você tem que estar na obra, você tem que ser obreiro, você tem que devolver o seu. Claro que tem.
por amor, por vocação, por gratidão, por querer ver o reino expandindo. Não ser obrigado. Não tem peso nenhum sobre a sua vida. Deus não vai pesar a mão sobre você se você quiser assistir só o culto e ficar lá. Deus vai palestrar e ter um chamado, ele vai te trazer, ele vai te cobrar, falar, eu te dei dons, te dei talentos, cadê esses talentos? Não enterra eles. Mas daí a ser uma obrigação, são outros processos, tá? É outro processo. Exaltar a Cristo, né? Então, em meio à nossa cultura atual, né, de autoadoração, autopromoção, a igreja precisa recentrar radicalmente em Cristo, né? Nós vivemos a época das grandes imagens, das grandes fotos dos pastores na placa das igrejas, né? Você vê o culto porque eu tô lá. Então, bota uma foto minha lá, pastor Lúcio, o evangelho sou eu. Aí eu, assim, né, na porta da igreja, assim, eu gosto daqueles que botam assim, olhando pro céu, né, com a luz, refletindo ele. Venha para a igreja porque eu estou aqui. Não, é Cristo, irmão, Cristo. Se não estiver lá, o culto vai ser aberto da mesma maneira na próxima semana. Se eu morrer, Deus vai levantar outro irmão que vai levantar a igreja, outro pastor que vai pastorear a igreja. Por quê? Porque o centro da nossa igreja é Cristo. É Jesus o dono da obra. Quando eu oro lá na igreja pela palavra, eu oro do meu mais profundo coração. A igreja é dele e sempre será dele e de mais absolutamente ninguém nesse aspecto. Então, nós precisamos glorificar somente a Deus, nós precisamos glorificar somente a Deus, né, a partir da nossa base de fé. E aí, né, eu deixei alguns desafios, né, aplicação de desafios, né, que tipo de fé estamos vivendo, né, para uma reflexão. Se nós temos valorizado a palavra como autoridade suprema realmente sobre nossas vidas, ou temos procurado subterfúgios, né, outros livros, outros textos, para tentar ter uma fé genuína. Se a nossa vida realmente glorifica a Deus em tudo, né, que nós fazemos, porque o mesmo Espírito que moveu Martim Lutero, que moveu Calvino, que moveu João, que moveu Pedro, que moveu Paulo, é o mesmo Espírito que opera em mim e você hoje. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, né? E esse coração apaixonado pela verdade bíblica, o zelo ardente pela santidade em Cristo é fundamental, né? Uma vez que nós conhecemos a verdade, eu já vou encerrar a aula, uma vez que experimentamos, né? Uma vez que conhecemos a verdade libertadora do Evangelho, uma vez que experimentamos a graça transformadora de Deus, uma vez que vemos a glória de Cristo revelada nas Escrituras, não há como voltar atrás, né? Por isso que o lema da nossa igreja é que não tem mais volta. Se você conhece verdadeiramente, se você for exposto à verdade libertadora do Evangelho, se você conhece a graça transformadora de Deus, ou seja, a graça que te alcançou, te mudou de dentro para fora, que fez de você de uma pessoa sem valor para alguém com valor, de alguém triste para alguém com alegria. Se você viu a glória de Cristo através da palavra revelada na sua vida, é impossível você voltar atrás, né? E somos chamados a viver e proclamar e defender essas verdades preciosas na nossa geração hoje em dia, né? E eu vou pedir mais 5 minutos se eu encerro, só para passar aqui para vocês. Então, esse é o princípio, né, da nossa igreja, o Ministério do Deuteronômio, refalando, né, a essência da palavra. A ideia da nossa igreja, da nossa fé, é ser uma igreja vibrante, enraizada nos princípios da reforma protestante, com a missão de guiar, né, cada indivíduo a um relacionamento profundo com Cristo, né? Não é manobrar a igreja inteira, é caminharmos ali um relacionamento profundo com Cristo. A nossa visão, né, é ser um farol de esperança e verdade, capacitando pessoas a viverem uma fé autêntica, né, e impactante para o mundo, para a glória de Deus. Essa é a missão da nossa igreja. Por isso que nós temos, né, como Deuteronômio significa falar novamente, ou falar uma segunda lei, ou refalar. Moisés, quando chega, depois de 40 anos no deserto, com aquele povo, novamente, na entrada da Terra Prometida, aquela geração que tinha morrido no deserto tinha morrido. Eles tinham ouvido lá atrás as promessas de Deus. Essa nova geração tinha menos de 20 anos, nem tinha nascido, eram crianças, né? Somente Josué e Caleb eram maiores que 20. Então, eles não tinham ouvido a promessa, se ouviram, não tinham entendimento. Então, Moisés precisou deuteronomar. Moisés não criou novas promessas, Moisés não criou uma nova palavra, Moisés não trouxe um novo entendimento, ele não trouxe uma nova religião, ele só falou novamente, eu deuteronomai tudo aquilo que Deus tinha dito para aquela geração que havia morrido no deserto. Então, é por isso que nós somos o Ministério do Deuteronômio, que nós cremos que nós não precisamos inventar uma nova igreja. Não é que a igreja protestante não serve, que a igreja não serve, que só a gente é certo, nada disso. Mas nós cremos que nós precisamos falar, e falar, e falar. Eu estou falando para vocês, nós vamos precisar falar para Helena, para Ismael, para Pedro, para Varãozinho, para Marcos Vinícius, para Giovana, e daqui a pouco precisaremos falar para Alice, para falar para Manu, para Lara, e daqui a pouco precisaremos falar para o Benício, e nós precisamos refalar sempre, manter a nossa vida, né, em Cristo, e a nossa base da nossa fé
sempre fixa em Cristo, né? Então, nós somos uma igreja com fundamentos atemporais, né? Nós trouxemos esse jovem na nossa identidade, só reafirma uma mentalidade de renovação contínua, né? Mas as bases da nossa fé são as bases reformadas, né? Em nosso ministério, nós aprofundamos a fé através de quais são as bases do ministério. Se você não conhece, vá no canal da igreja no YouTube, lá tem um vídeo de lançamento. Aquele vídeo não é só ilustrativo, não. Ali estão as bases do ministério do Deuteronômio. Nós seguimos todos aqueles pilares. Ensinamento bíblico sólido, uma adoração fervorosa do Senhor, a construção de uma comunidade, né? Genuína, né? Onde os irmãos são verdadeiros, são calorosos, se amam, né? Não existe divisão, não existe facção, não existe manifestação das obras da carne. Se existir, né, ainda que venha existir, nós tratamos de maneira clara, transparente, não existe jogar para baixo do pano, não existe deixar para lá, ver que está. Não existe diferenciação entre pastor, família pastoral, irmão A, irmão B. Somos todos irmãos, estamos contribuindo para uma comunidade genuína em Cristo Jesus. E essa é a base da nossa fé. Né? Equipamos nossos membros para viver uma fé prática, promovendo o crescimento espiritual e intelectual constante. Né? E nosso chamado se estende além da igreja. Né? A ideia é termos agentes transformadores na cidade, no mundo, né? E nós vamos manifestar isso em projetos sociais, se Deus quiser, em compartilhamento do evangelho. A gente está só no começo, nós somos uma igreja jovem ainda, mas nós temos um caminho já traçado, em nome de Jesus, que nós trilharemos. Então, a nossa herança ela é reformada, né? Nós somos baseados nesses fundamentos antigos, escritura, palavra de Deus revelada, a base doutrinária dos pais da igreja, um modelo deuteronômico, né? Assim como Moisés retransmitiu a lei do livro de Deuteronômio, nós reafirmamos e aplicamos essas verdades bíblicas atemporais a cada nova geração. Nós vamos ensinar os pequenos, que ensinarão outros, que ensinarão a outros, em nome de Jesus, né? E cada novo irmão que for chegando na nossa igreja. E os princípios da reforma, né? Que corajosamente chamaram a igreja de volta à centralidade de Cristo, porque não tiveram medo de dizer o que estava certo e o que estava errado. Nós não temos medo nenhum na igreja de dizer o que nós consideramos certo ou errado. Né? As seitas neopentecostais, igrejas baseadas em doutrinas que não fazem nenhum tipo de pactuação com aquilo que nós cremos. Né? Então, como nós vivemos esses 5 solos? Né? Os pilares da reforma protestante são fundamentais na nossa igreja. No nosso ministério, esses princípios transcendem, né, as meras doutrinas, são a essência daquilo que nós vivemos. Né? Então, de que forma nós tentamos viver os 5 solos? Sola Escritura, né? A nossa pregação ela é expositiva, você vê claramente o modelo de pregação que nós adotamos, fundamentado exclusivamente na Bíblia. A palavra de Deus é a nossa autoridade final e bússola inerrante para todas as áreas da nossa vida. A sola fide, né? Nós cremos que somente pela fé em Cristo somos salvos, e essa verdade é que vai nos impulsionar para um evangelismo ousado compartilhando essa mensagem. Você quer ser salvo? Existe um caminho que é Cristo Jesus, e por isso nós precisamos proclamar essa verdade, essas boas novas, que pela graça, né, imerecida de Deus, esse é o nosso alicerce. Praticamos esse acolhimento, né, das pessoas que estão chegando, sem olhar qual é o passado, o que você fez, que chegou. Nós amamos, né, tanto o membro mais antigo da igreja, como a Helena, que acabou de chegar na nossa igreja, como o Reinan, que acabou de dizer que quer congregar conosco no Rio. Nós amamos as pessoas por igual, porque nós entendemos que não somos melhores nem piores que ninguém, porque todos nós fomos alcançados por uma graça imerecida, por um favor imerecido. Cada um tem um processo, precisa, né, mover o seu coração, Deus precisa trabalhar, precisa aprender, com certeza. Mas a ideia é que todos sejam recebidos com amor e compreensão, refletindo essa bondade infinita de Deus no meio da nossa igreja. Né? Solos Cristos, né? Jesus é o único mediador, né? Nossos louvores, orações, mensagens convergem para ele. Para vocês terem uma ideia, o Solo Cristos, ele baseia tudo, inclusive a mídia da igreja. Você vê que na igreja não tem gracinha, não tem pastor levando baldada d'água na cara, viral de TikTok, porque não é isso que nós pregamos. Nós pregamos a Cristo. A mídia da nossa igreja, a gente quer levar a palavra. Está tendo corte lá, só tem corte meu porque eu sou o único pastor que tem empregado. Né? Quando o pastor Rodrigo estava conosco, tinha corte dele, a pastora Tânia prega, tem corte. Então, a pastora Tati dá palavra corte, e outros irmãos, conforme, né, a gente vai evoluindo nesse processo de preparação de liderança e novos ministros, também vão. Então, não é uma pessoa, é Cristo. A gente não vai querer trazer ninguém para a igreja, porque a gente é a igreja mais legal que faz o viral do TikTok, que o pastor está lá dançando. Eu não preciso fazer isso. O que nós precisamos ter é Cristo na nossa igreja. É que cada cristão, lembra qual é o significado de cristão? Pequenos Cristos. Que nós sejamos, cada um de nós, pequenos Cristos. Essa foi a ideia. Quando oraram lá em Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas que pareciam com Jesus, agiam como Jesus, falaram, nossa, eles parecem aquele Galileu que morreu lá, que ficaram um tempo atrás. Quem? Aquele que dizia que era o Messias? Cristo é Cristo. Então, eles são cristãos, são pequenos Cristos. Por sermos pequenos Cristos, nós atrairemos a outros. Jesus disse isso. Né? Assim como
Jesus falou, quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, né, for levantado na cruz, ele atrairá para si a mundo. E tendo Cristo na nossa igreja, as pessoas naturalmente vão ser trazidas, vão ser chamadas, porque as ovelhas pertencem ao Senhor. E se o Senhor assim entender que essas ovelhas têm que ser tratadas no nosso aprisco, ali serão tratadas, nós faremos nosso papel, amaremos essas pessoas, cuidaremos dela, evangelizaremos e alcançaremos essas. E tudo isso com um único motivo, para a glória de Deus. Tudo que nós temos vivido aqui, irmãos, é para a glória de Deus. Tudo que o Senhor fez até aqui é para a glória de Deus. Cada visão, cada ação, tudo que nós fizemos na igreja só tem um nome a ser exaltado. É do Senhor e de absolutamente mais ninguém. E esses princípios nos guiam a viver uma fé autêntica e genuína. Então nós somos pentecostais, né, reformados, mas baseado nos papéis pentecostais. Então, nós cremos no papel essencial do Espírito, né? Obviamente, o Espírito Santo é uma pessoa divina que habita em cada crente, consola, ensina, guia, capacita. Nós cremos nas manifestações dos dons espirituais, né? Manifestações dos espirituais de 1 Coríntios 12, profecia, cura, línguas, né? Para a edificação da igreja, expansão do reino. Nós vamos entrar numa fase cada vez mais a gente vai dar ênfase nesse avivamento espiritual. Está na hora de a gente começar, no bom sentido, a destravar isso na igreja. Né? Vamos ter o Presença, vamos ter vários eventos, buscar o batismo no Espírito Santo, a gente já se organizou, né? Como eu falei, nós chegamos na igreja em abril, nós deixamos o local, chegamos em abril, preparamos a igreja em fevereiro, preparamos a igreja para a inauguração em abril, preparei para a transição para o nascimento do Benício, o Benício nasceu, tudo isso que aconteceu, basicamente vou colocar aqui 1 mês, 2 meses que nós chegamos na igreja, que eu consegui realmente chegar como pastor na igreja. Né, no sentido de, não que na igreja estivesse sem pastor, mas de começar a organizar as coisas da maneira como nós entendemos que elas precisam ser conduzidas. E as coisas vão acontecer. E a manifestação dos dons espirituais, elas vão acontecer no nosso meio, né, nós vamos testemunhar curas, e principalmente o fruto do Espírito. Não existe manifestações de dons se não houver o fruto do Espírito. Se não houver manifestação... eu falo em línguas, lembra do apóstolo Paulo? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu não teria nada. Se não houver a manifestação do Espírito, o fruto do Espírito, não existe dons espirituais que justifiquem isso. Porque o que primeiro precisamos manifestar? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu profetizo muito, mas não tem domínio próprio nenhum. Não, irmão, você está na carne. Você precisa ter o fruto do Espírito, centrar, abandonar a velha criatura, para que você manifeste poderosamente os dons espirituais do Senhor na sua vida. E bom, irmãos, por fim, né, está aqui a nossa batalha, né, espiritual. Nós no Ministério de Deuteronômio, qual é a batalha que nós enfrentamos como igreja? Uma batalha espiritual vigilante, né? O que nós somos vigilantes? Quanto às tendências que ameaçam a pureza do Evangelho. É isso que eu, como pastor, e nós nos tornamos vigilantes. Essa é a nossa maior batalha espiritual. Combatemos ativamente diversas heresias que desviam a fé dos ensinamentos bíblicos. Quais são elas? Teologia da prosperidade, que ensina que a fé e a generosidade financeira são garantias para as bênçãos materiais de saúde. O Evangelho da Saúde e Riqueza, que é uma variação da teologia da prosperidade, que enfatiza quase exclusivamente a cura e a abundância financeira como um direito de vida do crente. Não, Deus te deu, tome posse. E nós sabemos que na prática nem sempre as coisas acontecem dessa forma. O relativismo teológico, né, afirma que a verdade e a lógica são igualmente válidas e subjetivas, né, negando a existência de uma verdade absoluta. É perigoso, né, porque ela mina a autoridade das escrituras. Então não tem relativo. Não, esse versículo aqui não, ele é relativo. Não, não, mas Deus ama todo mundo. Aí Deus ama todos. Não, então Deus ama, Deus aceita a todos. Não, mas Deus ama e aceita a todos, mas Deus ama aceitando a todos, mas Deus estabeleceu a condição daquilo que é pecado. Está lá em Gálatas, capítulo 5, manifestações da obra da carne. Fofoca, divisão, facção, bruxaria, homossexualidade, tá tudo lá. Mas, pastor, nesse tempo você falou... Não, irmãos, eu não estou definindo isso, foi o Senhor que definiu. Está na palavra. Eu não posso ter... não é que nós não amamos essas pessoas, ou qualquer tipo de pessoa, mas é aquilo que está na palavra. A gente não pode relativizar para encaixar as pessoas. Infelizmente, não dá, não funciona assim, né? Porque Deus estabeleceu regras claras para esse cristão. Então, o sincretismo religioso, né, que é a mistura de várias práticas religiosas dentro da igreja, né? Eu costumo brincar, né? A candomblé, né? Tem muito lugar que... E eu fui pastor de assembleia, tá? Então, eu sei, a minha crítica aqui, nenhuma instituição da assembleia, mas, né, há distorções de irmãos pentecostais que virou a candomblé, né? Cultos, abrir 1 quilo de sal, jogar na frente da igreja para espantar todo mal olhado, por aí vai fora. Liberalismo teológico, né? Universalismo, o pelagismo moderno, né? Que diz que o ser humano é capaz de produzir a sua própria salvação, movimento da palavra de fé, né, que promove que a ideia de uma
força que podemos usar para obter o que desejamos. Então, vou lançar uma palavra de fé, vou pensar positivo e vou conseguir o que eu desejo. Né? Isso distorce os propósitos, não é pela palavra de fé, não. O crente, quando quer alguma coisa, ora, ignora as outras coisas, se submete à soberania do Senhor, né? E segue aquilo que Deus prometeu. Teologia da libertação política, né? Que eu já falei na outra turma sobre isso, né? Eu vou abrir aqui um parênteses, não quero entrar nisso agora e nem vou entrar nisso agora. Não é que nós não podemos nos posicionar politicamente, sermos de direita, ou termos a nossa posição, não é isso, não é uma crítica a nada disso. Mas qual é a minha crítica ao movimento da maioria das igrejas? Que nós temos vivido a política como se nós fôssemos fazer uma teologia, uma libertação política, ou seja, estabeleceremos o céu na terra através da política. Isso não vai acontecer, irmão. A Bíblia diz que o mundo ele só tende a piorar, que as coisas vão piorar. O mundo já é maligno, nós não vamos estabelecer uma nova Canaã aqui na terra através da política. Isso, então a gente entrega tudo? Claro que não. Vamos para a rua? Vamos protestar? Vamos contra o aborto? Vamos ir contra a legalização das drogas? Vamos, claro que vamos. Isso é uma posição política, pessoal, baseado nas minhas crenças. Está tudo certo com isso, não tem problema. Agora, daí eu achar que existe uma santidade num movimento político que vai estabelecer o céu na terra, a ponto também de demonizar pessoas ou levantar guerras espirituais. Tem um outro contexto, isso, a gente precisa ter discernimento em relação a isso. Movimentos que negam a trindade, né, comunitarismo, enfim. Eu deixei tudo aqui para vocês, irmãos, a apostila está lá. O fundamento da palavra, né, que é a base de tudo. A defesa da verdade, né, que é a apologética, né, reformada, são a base da nossa igreja. E também a dependência de oração. A nossa batalha não é carnal, ela é através da oração fervorosa e intercessão. Nos conectamos no poder de Deus, buscando sua vontade, recebendo força e discernimentos divinos para cada combate, sempre pela pureza do Evangelho e da palavra do Senhor. Bom, irmãos, agradeço a vocês pelo tempo a mais que eu precisei pegar, mas isso terminamos aqui a nossa aula, que nós possamos ter isso no nosso coração. Espero que vocês tenham gostado. Eu estendi um pouquinho, mas eu precisava terminar hoje, né, para a gente concluir essa aula. Em nome de Jesus. Bom, glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom, irmão? Podem abrir o microfone. E a gente vai orar já para encerrar. Glória a Deus. Vamos orar, então. Jesus abençoe a vida de vocês. Olha, se quiserem, eu vou subir essa aula também para vocês assistirem de novo, mostrar para alguém que você acha interessante, passar para outros irmãos, mas que o Senhor abençoe a sua vida, tá bom? Eu vou pedir... A Yolanda, você está com o microfone? Se você tiver, eu gostaria de pedir para você orar para nós encerrar, em nome de Jesus. Estou sim. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, por mais uma aula, Pai, onde o Senhor deu a sabedoria para o nosso pastor, meu Deus, para passar o conhecimento, Pai, da sua palavra, de graça, de coração aberto, Pai. Um curso que muitos lugares aí cobram, o nosso pastor passa para a gente, Pai, com todo o coração, meu Deus. Obrigado pela aula, por termos oportunidade, Pai, de aprendermos mais, Pai, sobre a Ti, sobre a sua palavra. Muito obrigada pelo dia cansativo e mesmo assim estamos aqui, Pai, com o coração aberto, Pai, para Ti, para aprender a sua palavra, que a nossa semana, Pai, seja extraordinária e que essa aula alcance mais e mais pessoas a cada dia, meu Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Amanhã não percam. Amanhã, culto busca, uma palavra poderosa da série Renova. Nós estamos falando sobre renovação espiritual. Quarta-feira passada, o poder caiu. Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz e até amanhã. Jesus abençoe. Paz.